Você acredita que o céu pode responder quando alguém mexe com o sagrado? Numa vila simples do interior do Brasil, uma estátua de Cristo foi derrubada, e segundos depois um raio caiu do nada. Coincidência? Ou sinal de que Deus não se deixa calar? No interior do Pará, na pequena comunidade de São Miguel das Palmeiras, a vida corria devagar como o rio em tarde quente. As ruas de barro vermelho guardavam passos de romeiros, e o sino da capelinha batia cedinho, chamando não só para a missa, mas para a coragem de mais um dia. No centro da praça, sob a sombra de uma mangueira centenária, erguia-se uma estátua simples de Cristo Redentor, moldada em cimento há tantas décadas que ninguém mais sabia contar. Uns diziam que fora a promessa de um seringueiro curado de malária, outros juravam que nasceu do voto de uma família que sobreviveu à grande cheia. Mas para todos, aquela imagem era mais que cimento, era um ouvido invisível para as lágrimas do povo. Dona Lourdes, viúva há quase 30 anos, chegava todas as manhãs com flores colhidas no quintal, tocava o pedestal e murmurava: "Foi ele quem me deu força para criar meus filhos." Seu Raimundo, velho barqueiro de rio, rezava o terço devagar, cada conta marcando a memória de uma travessia difícil. Crianças corriam pelo terreiro, paravam por um instante, faziam o sinal da cruz e seguiam brincando, como se a bênção fizesse parte da infância. A fé ali não era barulhenta, era respiração. Misturava-se ao cheiro de vela, ao vento que trazia sal do rio, e à poeira fina das procissões de círio que o povo ainda contava com brilho nos olhos. Foi nesse cenário que chegou Antônio Farias, o novo prefeito do município. Baixinho, moreno queimado de sol, mas de sapato lustrado e camisa branca engomada. Destoava do povo simples de sandália de borracha. Em poucas reuniões, ergueu cartazes: "Diga não à superstição." Trocou os hinos de louvor e as cantigas tradicionais por discursos sobre progresso. E anunciou: a estátua teria que ser retirada. "Obra irregular", disse, "símbolo de atraso." Completou: "O silêncio que seguiu foi pesado como nuvem antes da chuva." Você já viu a fé de um povo ser tratada como obstáculo? Já imaginou o que é ver o coração de uma comunidade chamado de erro de planejamento? No Brasil, quando alguém tenta desrespeitar a imagem de Nossa Senhora Aparecida ou diminuir o Círio de Nazaré, não fere apenas a religião, fere a alma do povo. E o que acontece quando tentam arrancar esse chão? Na noite seguinte, velas começaram a arder ao redor da mangueira. Um círculo de pequenas chamas se abriu na escuridão. Não havia gritos nem faixas. Só silêncio, lágrimas e oração. A cada Ave Maria, parecia que o céu se aproximava um pouco mais. Na manhã seguinte, o barulho do motor da retroescavadeira ecoou pelas ruas estreitas como rugido de fera. O comboio avançava em direção à praça. E à frente vinha o prefeito Antônio Farias. Rosto duro, camisa branca engomada, sapato brilhando sob o sol. Ao lado, policiais municipais e operários carregavam ferramentas, como se fossem soldados de uma guerra contra o invisível. Diante da máquina, ergueu-se a figura frágil, mas firme, de seu Raimundo. Com o cajado de barqueiro em mãos, ele se colocou na frente do trator. Seus olhos, marejados, miraram os do prefeito. Não havia ódio, apenas tristeza, a tristeza de um pai que vê o filho tomar o caminho errado. O silêncio daquele instante pesava como uma missa interrompida. Então, Antônio ergueu a mão e ordenou com frieza: "Cumpra o que está no papel." O primeiro golpe soou, o balde de ferro bateu no ombro da imagem e o estalo foi seco. Como osso quebrado, o pedaço caiu, e um grito coletivo escapou da multidão. Mas o grito não era de revolta, era de oração. "Ave Maria, cheia de graça." O coro cresceu, as vozes femininas tremendo, os homens respondendo com vigor. O som tomou a praça como se fosse o Círio em miniatura, uma procissão de vozes contra o barulho da máquina. De repente, o céu mudou, o vento soprou quente e depois gelado, como se a própria floresta tivesse prendido a respiração. Uma linha de luz riscou o horizonte, e o relâmpago caiu direto no chão,
com estrondo que fez as janelas tremerem. O choque lançou um clarão tão forte que muitos caíram de joelhos. E no meio da praça, o corpo de Antônio Farias tombou, sua camisa branca agora manchada de queimado, o braço ainda erguido como se quisesse dar mais uma ordem. Ninguém sabia se era acidente ou aviso. Alguns gritaram, milagre, outros murmuraram, castigo, mas todos sabiam que algo maior do que decretos tinha acabado de se manifestar. Mesmo assim, a máquina seguiu. O segundo impacto derrubou a cabeça da estátua. O rosto de Cristo rolou pelo chão, rachado na testa e no olhar. Crianças choraram alto, mães abraçaram os filhos, e Dona Lourdes desmaiou. Um menino correu, pegou um caco e gritou: "Eles estão quebrando o coração da gente." O clamor ecoou pela praça. Os celulares filmavam, e em minutos as imagens já circulavam na internet. Raio atinge prefeito durante demolição. Estátua destruída no interior do Pará. Nos comentários, gente dizia: "Foi justiça divina." Outros: "Não brinquem com fé." Mas a maioria escrevia apenas: "Deus tem olhos." Naquela noite, o povo não foi embora. Velas foram acesas ao redor dos escombros, formando um círculo de luz. O terço começou de novo, e cada palavra parecia enfrentar a escuridão. E você, já sentiu que o céu respondeu quando a terra tentou calar o sagrado? 3 dias depois, São Miguel das Palmeiras ainda estava em silêncio. Os portões da prefeitura permaneceram fechados. Reuniões canceladas. E ninguém ousava falar alto na praça. A família de Antônio Farias saiu às pressas durante a madrugada. Sem velório público, sem coroas de flores, apenas um carro funerário simples levando o corpo para fora do município. Era como se o poder tivesse perdido a voz de repente. Na casa de seu Raimundo, pedaços da antiga estátua repousavam sobre uma mesa de madeira. As rachaduras ainda guardavam o cheiro de fumaça do raio. O velho barqueiro passou a mão devagar pelas lascas e disse: "Isso aqui não é escombro. É lembrança. Vamos devolver um rosto a Cristo, nem que seja pequeno." Naquela mesma noite, jovens da comunidade trouxeram pedaços de madeira. Um rapaz que sabia esculpir começou a desenhar um Cristo simples, de braços abertos, com marcas visíveis de junção. Dona Lourdes pediu: "Deixem as cicatrizes aparecerem. Assim a gente não esquece nunca." Você já percebeu como certas feridas, quando assumidas, viram pontes? Enquanto isso, as redes sociais ferviam. Os vídeos do raio e da demolição já tinham rodado o Brasil. Manchetes diziam: "Milagre ou tragédia no interior do Pará." Uns comentavam: "Foi justiça divina." Outros: "Acaso da natureza." Mas a maioria perguntava: por que mexeram com a fé do povo? No domingo, sem padre, sem hinos oficiais, o povo inaugurou a imagem pequena, sob a mangueira centenária. Não havia pompa, mas havia densidade. Mulheres choraram baixinho, crianças seguraram velas, homens rezaram o Pai Nosso com firmeza. O sol bateu na madeira recém-escavada, e a luz pareceu dizer: "Eu reconheço vocês." Na assembleia comunitária daquela semana, o ex-vereador Pedro Alves, que havia assinado a ordem de demolição por medo de represálias, levantou-se com voz embargada: "Eu errei. Assinei porque temi perder meu cargo e prejudicar minha família. Mas sei que ofendi vocês." O salão ficou em silêncio. Então uma senhora idosa se aproximou e tocou seu ombro. Quem pede perdão já começou a reconstruir. O gesto foi seguido por palmas discretas. Depois abraços. Você já presenciou um momento em que a verdade se impôs sem precisar de discurso? O povo simples de São Miguel mostrou que o perdão também é milagre. Naquela noite, velas foram acesas novamente, mas agora desenhando o mapa da vila em pontos de luz. Cada chama representava uma casa, uma família, uma história. "Nós não somos só estatísticas", disse uma mãe. "Nós somos gente." O vento soprou leve, e o terço continuou, Beade by Beade, como se o próprio céu rezasse junto. O tempo passou, mas a ferida ainda ardia como brasa encoberta. São Miguel das Palmeiras não esqueceu o dia em que o céu caiu sobre a praça.
Porém, aos poucos, o povo encontrou uma forma de transformar dor em memória. A imagem pequena, feita de madeira simples, tornou-se centro de esperança. Crianças a chamavam de Casa da Fé, mulheres levavam flores e grãos de milho, homens deixavam ferramentas usadas na roça como sinal de gratidão. Cada gesto dizia: estamos vivos. Porque acreditamos. Na política, o silêncio deu lugar a vozes novas. Jovens líderes decidiram ouvir, não impor. Sentaram-se nos bancos de madeira da comunidade. Provaram do café coado e perguntaram: o que podemos aprender com vocês? Foi ali que perceberam: a fé não é inimiga do progresso, mas raiz que sustenta. Assim como o Círio de Nazaré não atrapalha Belém, pelo contrário, faz a cidade respirar. A devoção em São Miguel também não impedia o futuro, mas lhe dava sentido. Uma tarde, o sol desceu suave e o vento trouxe cheiro de pão assado. Seu Raimundo, já cansado, olhou a imagem de braços abertos e disse: as cicatrizes de Cristo ensinam que a gente também não precisa esconder as nossas. Dona Lourdes, com flores frescas na mão, sorriu. Não era sorriso de vitória, mas de paz depois da tormenta. E você, que escuta esta história, talvez se lembre da sua promessa diante de Nossa Senhora Aparecida, ou do joelho no chão no Círio, ou da vela acesa por alguém querido. Já percebeu que o sagrado do povo é a escola de humanidade? Que quando respeitamos o altar do outro, fortalecemos também o nosso? São Miguel não virou cartão postal. Continuou simples, poeirenta, com roupa no varal e crianças correndo descalças. Mas algo ficou mais sólido do que pedra: a consciência de que fé, quando provada, amadurece. E que política, quando humilde, se torna serviço. Quando alguém, no futuro, perguntar sobre o dia em que o céu caiu, talvez falem do raio, da máquina, do grito, mas se ouvirem com atenção, também escutarão outra parte, a do povo que reconstruiu um rosto, e, reconstruindo esse rosto, reencontrou o seu próprio. Antes de encerrar, fica a pergunta: quantas estátuas invisíveis derrubamos todos os dias na vida dos outros, chamando de atraso o que, na verdade, os mantém de pé? E se, da próxima vez, em vez de levantar a mão para destruir, levantássemos os olhos para compreender? Se esta história tocou você, compartilhe, não para acusar, mas para lembrar, o sagrado do povo, em São Miguel ou em Aparecida. Não é peso para o futuro, é chão firme para que o futuro exista. Que Deus abençoe sua casa.